Vamos falar sobre esse teto de gasto e as falas do Lula, que é o novo presidente. E eu já falei ontem, e ontem foi assim, os dois têm falas ruins, né? O atual presidente e o que ganhou. E é bom, para nós da imprensa é bom, que vão nos pautar e vão nos dar conteúdo. E a imprensa, ela está para fazer o papel dela. Mas joga já aí o vídeo. Novo governo, Lula questiona a estabilidade fiscal. O teto de gasto que está dando maior rebu. Coloca aí. Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit, é preciso fazer teto de gasto. Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Tá aí, mas aquilo que a gente estava falando, as mídias sociais não perdoam, elas guardam os cortes que lá atrás, veja também o que o hoje eleito presidente Lula falou. Já coloca. Tá na... E eu vi na Folha de São Paulo hoje, fantástico. Eles conversaram com o Bolsonaro e o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meus filhos. Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não combinamos. Nós não combinamos. Não é possível. Entrou mais 2 debatedores e a gente já vai fazer esse bate-bola, que é um programa que é isso, é de ponto e contraponto e de opiniões. E opinião todos nós temos. Vamos lá. Ricardo Frota, bem-vindo e já dá seu comentário sobre isso aí, sobre Lula. Desde a campanha ele defendeu, ele não está escondendo, inclusive daqui a pouco tem a fala da Gleice Hoffmann, que diz que esse é o ponto dele. Ele não, na verdade, Lula, ele quer quebrar o teto de gastos, tem um cheque em branco. Desde a campanha, é o posicionamento dele, ele foi eleito dizendo que é contra o teto de gastos. Você, Ricardo. Bom dia, Zezinho. Bom dia a essa bancada. Bom dia aos nossos telespectadores que nos prestigiam nesse sábado com a sua audiência. E o Lula é isso, né? Eu espero que ele se retrate a essa fala, porque isso causou já um prejuízo muito grande. A gente viu a Petrobras aí com a perda e a regra de ouro que a gente fala, que é o equilíbrio fiscal, ele quer quebrar, furar teto de gasto, irresponsabilidade fiscal. E não adianta você pensar em querer fazer benfeitorias, fazer programas sociais e não respeitar o teto de gasto e os limites que a própria legislação impõe. A gente precisa ter responsabilidade, precisa fazer, mas fazer com responsabilidade. E essa fala dele tem gerado grandes conflitos, inclusive dos seus apoiadores. A gente viu aí o ex-presidente Francisco Meirelles, que ele já está pulando fora. Ele já falou numa entrevista que ele não coaduna com esse estilo que o PT está pregando, esse estilo de política econômica, e declarou que vai torcer para o governo, mas que não quer participar. Então, acho que ele já está prevendo um caos econômico lá na frente. Teve um outro ex-presidente também que falou... Armínio Fraga. Isso, ele mesmo. Do Banco Central. Exatamente. Falou também que, inclusive foi apoiador do Lula, e disse também que não coaduna com esse estilo que eles estão pregando. Então, eu não vejo essa fala com bons olhos. Eu não vejo tudo isso que o PT está orquestrando, principalmente agora com essa transição, as pessoas que estão compondo essa transição, pessoas que foram condenadas ou estão sendo investigadas. Então, eu acho que o país precisa de transparência, precisa de lisura e, sobretudo,
de pessoas honestas para poder alavancar o país. Não colocar ladeira abaixo, que é o que o PT está sinalizando nesse momento. Renan Barbosa, que bom você estar aqui. Renan. Primeiro, agradecer, né, Zezinho, o seu convite, né, mais uma vez. Eu estou aqui na Rema TV. É sempre uma honra estar aqui nesse programa. E, assim, no caso da fala, né, já entrando na fala, né, para não ser prolixo, não demorar muito aqui, entrando na fala do Lula, é uma fala ruim, uma fala que demonstra que não tem a clareza, ele não tem o discernimento do que é o mercado. O mercado, ele envolve tudo, ele envolve todas as atividades, ele envolve várias empresas, né, que são sociedade, no caso sociedade anônima, que tem ações na bolsa. Então, quando ele promove uma fala irresponsável dessa, ele ataca o mercado e ataca também as nossas finanças. É importante a gente lembrar, né, como dizia um professor saudoso, Getúlio Brito, professor de economia, ele dizia o seguinte: a economia é uma coberta muito curta. Se você cobre os pés, você descobre a cabeça. Se você cobre a cabeça, você descobre os pés. Então, é preciso saber fazer, é preciso analisar, é preciso entender que o mercado, ele não é à parte, ele não é separado da sociedade. Tudo aquilo que vier contra o mercado, que vier contra a iniciativa, as dívidas públicas, né, em aumentando essas dívidas públicas, porque, obviamente, você não tem de onde tirar, você tem que aumentar as dívidas públicas, aumenta a quantidade de juros, porque torna, né, aquele recurso para voltar mais difícil, para voltar para os cofres dos bancos, e automaticamente os juros aumentam e a sua vida na sua casa aí para comprar a sua comida, para ir ao mercado, para fazer a sua compra do mês, automaticamente isso também aumenta. Então, é preciso ter responsabilidade. Agora o presidente, né, que vai ser o futuro presidente do Brasil, Lula, não teve responsabilidade nessa fala. Eu acho que é importante você, primeiro, reduzir os custos, reduzir a máquina, e aí você trabalhar com isso, com esse superávit, e fazer o Brasil crescer cada vez mais. Chicolanda, e aí, Chico? A fala do presidente também, Bolsonaro, ela é ruim. Eu já falei até ontem. E agora Lula vem, mas Lula pregou que lá atrás, na campanha, ganhou, todos sabendo o posicionamento dele. Você concorda aí que furar o teto, que também o atual governo furou na questão emergencial, mas agora quer se quer que derrube o teto de gastos para ficar permanente. Bem, como eu sempre falei outras vezes, para mim, Lula sempre foi um grande fanfarrão, tá? E aí quando você vê, aí eu fico pensando o seguinte: o vice dele, o Alckmin, disse que ele queria voltar à cena do crime. Aí quando eu vejo um presidente com a irresponsabilidade dessas declarações que ele fez agora, parece até que o governo produz alguma coisa. Parece que o governo, ele emprega a maioria do povo brasileiro. Esquece ele que mais de 95% é empregado pelo comércio. Comércio, que eu digo, do serviço, comércio, indústria, piscicultura, turismo, enfim, tudo que é iniciativa privada. E o cidadão, tá, o empresário, quando às vezes as pessoas tentam passar uma imagem, o empresário, ele é um cidadão igual a qualquer outra pessoa. O empresário, ele gera emprego. As pessoas, a sociedade, precisa desses empresários para poder trabalhar. Quando nós temos uma fala desse tipo de um presidente irresponsável, eu só posso também imaginar o seguinte: os meses que passou na cadeia, talvez ele tenha saído mais perturbado do que já era. Porque a pessoa que lá atrás sempre esteve ao lado dos grandes fortunas, da grande riqueza, um presidente que fez algumas empresas brasileiras se tornar a maior do mundo com recurso BNDES, um presidente que lá atrás pegou nossos recursos produzidos pelo setor produtivo desse país para levar para outros países do mesmo pensamento, como a Cuba, Venezuela e tantos outros países, e vem agora querer quebrar o teto de gasto em qualquer país do mundo democrático, onde a economia seja estabilizada, é necessário. Porque não podemos gastar mais do que temos. É igual o senhor, a senhora. Se você ganhar seu salário e gastar o dobro, vai estar pegando cartão de crédito, está pegando perto do banco, vai chegar uma hora que vai estourar. Vai chegar uma hora
que vai ser impossível você continuar sobrevivendo com aquele seu salário. Enfim, nós precisamos ter o equilíbrio, porque o Estado, como ele disse, ele não tem compromisso com os setores da economia. Como é que ele vai levar para as pessoas carentes o que ele prometeu na campanha? Precisa de recurso, como eu já falei, eu repeti, governo nenhum produz nenhum tipo de riqueza. Amir já tem um posicionamento, eu queria que você fizesse uma exposição sobre essa vontade que foi discurso de campanha. Ele se elegeu dizendo: eu vou quebrar o teto de gastos. O Zezinho, eu acho que nós temos que olhar tudo isso dentro de um contexto. O presidente Lula está dentro de uma situação dramática. Ele se comprometeu diante da sociedade, e acho que só por isso foi eleito, tanto é que as regiões mais pobres aqui votaram nele, os pobres votaram nele, como o Nordeste. E ele agora não poderia ter a cara de pau de chegar aqui e dizer: não tem dinheiro, paciência, vamos esperar. Vocês vão passar fome até com o dia que a gente tem condições novamente de prover o dinheiro para fazer face àquilo que o Bolsa Família, enfim, esse auxílio emergencial, o nome que se der. Eu acho que essa escolha ela é dramática, porque ou você cumpre o que falou, ou você atende o mercado. Eu tenho uma visão, desde a lei de responsabilidade fiscal, os meus discursos estão lá nos anais do Congresso, quer dizer, eu sou coerente, eu tenho lado. E a política é, sobretudo, a ética da convicção e a ética do compromisso. Eu repito isso toda hora para as pessoas entenderem que a gente tem que ter um lado, e se você acredita em alguma coisa, tem que ser o defensor dela. Você não pode ser uma biruta de aeroporto e mudar de acordo com o vento. Então, eu tenho essa visão crítica, porque o que se fez aqui foi exatamente quem que impôs, os credores do país, os credores, sobretudo, da área bancária, para ser mais direto e exato. Os donos do dinheiro, eles disseram: olha, nós precisamos que o governo assuma um compromisso de primeiro o gasto que tem, que é pagar as contas. É pagar as contas. Não importa se tem crise, se não tem dinheiro, tem que arrumar esse dinheiro. Aí o superávit primário, que era sempre uma meta definida. Amir, eu queria que você explicasse, porque tem muito telespectador que não sabe o que é o superávit primário. Eu sei. Eu queria que você desse só uma pincelada rapidinho, o que é o superávit primário. Olha, nada mais é do que você fazer uma economia, para uma linguagem bem simples, e do dinheiro que você gasta e que você recebe, deixar uma margem. Esse superávit é uma margem, uma quantia de dinheiro para fazer face, sobretudo aqui eu estou fazendo, ao pagamento dos juros, né, dos juros da dívida, porque a dívida sempre foi rolada. A dívida se rolou, quer dizer, teve momentos aí que o Brasil praticamente pagou quase toda a dívida externa, até começou a emprestar dinheiro para o FMI. Mas isso no momento das vacas gordas. Agora nós estamos diante de uma crise que veio da pandemia, nós estamos de uma guerra, de tudo isso que realmente apertou a economia mundial, não é só a brasileira. E nós estamos fazendo milagres, claro. E o nosso agronegócio salvou muito, mas nós temos que avançar na área industrial, nós temos que avançar exatamente nesses produtos com valor agregado, ou seja, esses produtos saem mais caro que a gente pode vender lá, os produtos industrializados no exterior. É a nossa indústria automobilística, por exemplo, mas nós temos aí outros setores que são muito mais importantes. Então, hoje, um chip que você compra de um computador é mais caro, às vezes, que a carcaça dele. Que é a carcaça do computador, né? O chip é mais caro que a carcaça dele. O chip é uma coisinha pequena, eu quero dizer, do que todo o demais. Então, eu acho que nós temos que avançar nisso. Então, aí a proposta do Lula, quer dizer, nós temos que gerar emprego. Não, mas, Amir, mas a proposta dele é que fique... Não, eu quero dizer, para sair desse dilema... Não, mas ele quer que fique, por exemplo, ele não quer que permaneça o teto de gasto. Ele quer ficar livre
para gastar o que aconteceu no governo Dilma. O que aconteceu foi que o Meirelles, no governo Temer, fez aí a questão do teto de gasto. Do teto de gasto, que é a estabilidade fiscal. Sim, então, quer dizer, ele está diante desse dilema, um dilema atroz, um dilema brutal. Então, quer dizer, como nós vamos sair disso? Ou alimentar o povo, dar esse momento assim de possibilitar a volta ao mercado, essa gente que está fora, que não tem o que consumir, o sistema capitalista é da capacidade aquisitiva, essas pessoas não estão tendo essa oportunidade nem de comer. Então, nesse momento, o teto de gasto ele é extremamente nefasto para a população mais pobre. A inflação também será, mas olha, essa questão de economia tem muito da credibilidade do gestor, tem muito da credibilidade, quer dizer, você pode, como o Fernando Henrique ele avalizou pessoalmente o real. Quer dizer, isso você tem que valorizar. Quer dizer, a liderança, em certos momentos, consegue fazer uma travessia em momentos dramáticos da economia. Então, eu acho assim que o Lula tem um patrimônio de credibilidade do passado. Ele foi um presidente, ninguém pode negar, ou se foi o maior... Saiu com 86% de aprovação. 86% de aprovação na saída. É uma coisa fantástica. Então, o que eu quero aqui dizer, esse momento, nós temos que entender. Temos que entender essa preocupação dele. Ele disse, a minha razão de voltar é exatamente acabar com a fome. E para acabar com a fome... Só 30 segundos. Só que o primeiro mandato, ele não está querendo fazer o que quer fazer agora. Ou seja, ele quer repetir o da Dilma, o Zé falou agora há pouco. O primeiro mandato dos 8 anos do Lula, ele não, vamos dizer assim, buscou quebrar o país. O Brasil voou. Agora, ele quer mudar. Ou seja, o modelo da Dilma não deu certo. Por que agora vamos tentar assistir no modelo que deu certo, que daqui a pouco o Brasil quebra, aí vamos virar uma Argentina? Longe do Brasil. 30 segundos, Renan. Como, assim... Tenho muito respeito, ouço aqui atentamente aqui o que o Amir, né, vem falando aqui. Ele assumiu algumas responsabilidades, mas ele tem alternativas. Ele pode aumentar os gastos ou ele pode reduzir os gastos do governo e tentar adequar os gastos, reduzir ministérios, mas aí você vê a fala, vamos aumentar ministérios, vamos estourar o teto de gastos. As falas são todas no outro sentido, né? O que o Amir estava falando faz enorme sentido, que é a questão da industrialização. O Brasil precisa se industrializar e aí parte também do incentivo do governo se industrializar para... Tem uma política industrial que nós não temos mais, né? Exatamente. Que é uma situação até dos semicondutores, né? Que é uma discussão que é justamente desses chips, microchips. Então, assim... O Brasil avançando nesse sentido, né, Amir? Eu tenho certeza que nós só tem uma saída para pagar. Tem que avançar, tem que crescer, senão será o caos. Nós não podemos só viver do agronegócio, quer dizer, nós temos que ter uma política. Sabe o que acontece? Com essa questão, isso eu quero só, Zezinho, um segundo. Com essa questão, evidentemente, da responsabilidade fiscal, não se planejou mais no Brasil. Vocês têm que entender que se transformou a administração numa gestão de caixa. Ou seja, se tem dinheiro, faz. Se não tem, não faz. Então você não pode programar, por exemplo, uma Norte-Sul, né? Você não pode programar uma ferrovia, que é fundamental no Brasil sair dessa dependência rodoviária. Nós temos que sair para as ferrovias, nós podemos partir, inclusive, para as hidrovias. Mas então, amigo, você defende o investimento de que cortar? Eu acho que eu defendo o investimento e defendo, vamos dizer assim, nesse momento, voltar ao planejamento e acabar com essa ideia. Não se sabe hoje o dia seguinte. E não há mais essa projeção. Mas governar é exatamente precipitar o futuro. E o futuro só se faz, evidentemente, com programas de médio, curto e longo prazo. Chico, peraí. Só 15 segundos, Chico, porque o Ricardo... Como é que se planeja, Mi, um futuro sem ter o... Como é que você gasta sem ter... o futuro a garantir que vai ter o recurso? Como é que você vai... Então nós vamos ficar nessa estagnação. Nós estamos parados no Brasil desde 2002, porque não foi planejado rodovia, ferrovia, aeroporto, tantas coisas que o Brasil precisava ter avançado para não ficar um país atrasado. Se aquele recurso que foi feito lá fora tivesse feito aqui, se nós tivéssemos duplicado na 364, se o trem estivesse chegando até aqui, o Mato Grosso pelo menos, o Brasil era outro.
Agora, infelizmente, não houve planejamento, desde 2002. Ricardo. Zezinho, eu acho que a primeira coisa que ele tem que pensar ele critica quando as pessoas falam em cortar gastos. Tem uma fala dele no vídeo, ele criticando, as pessoas estão preocupadas em querer cortar gastos. Como assim? É óbvio, se você quer fazer uma política, você tem que... Agora, um presidente que ele fala no discurso dele que vai criar ministérios, inúmeros cargos, isso, aquilo, então ele está preocupado com o quê? Se ele está preocupado em querer fazer políticas sociais, ele tem que realmente pensar em enxugar o gasto e não ser irresponsável, porque o binômio fazer com responsabilidade, ele tem que estar em qualquer governo. Não basta você querer fazer, você precisa ter dinheiro. E esse dinheiro, ele vem de onde? Ele vem do povo. Se você não tiver uma política correta, uma política como o Amirlando falou, se você não criar superávit é isso, é a tua receita, é a arrecadação do governo e tira a despesa. E aquilo que fica. A gente não teve um superávit desde 2013. No governo Bolsonaro a gente estava tendo. Então estava sobrando dinheiro. Aquele furo de teto de gastos que eles estão falando aí, foi para suprir uma situação completamente atípica. Emergencial. Que foi da pandemia.